Olá, cá estamos nós mais uma vez no nosso programa Conversando com São Paulo, produzido pela JBO Assessoria, Treinamento e Marketing, com o apoio cultural do Instituto JB Oliveira de Educação e Capacitação Profissional, um instituto que tem se colocado à disposição daqueles que estão procurando um meio alternativo de aumentar sua receita. O nosso carro-chefe é o curso de perito judicial. Qualquer profissional liberal pode habilitar-se à condição de perito, colocar-se à disposição da justiça, ajudando, portanto, o poder judiciário e, ao mesmo tempo, prestando um serviço importante e nobre à sociedade. Se você se interessar, entre no nosso site www.institutojboliveira.com.br. Contamos também com o apoio cultural institucional da nossa Sociedade Amigos da Cidade, fundada em 1934 por Prestes Maia, um dos maiores prefeitos que São Paulo já teve. Aliás, prefeito. Um prefeito que tinha visão de futuro, um prefeito que tinha visão da importância das coisas. Muitas de suas obras são atuais hoje. Uma visão voltada para a cidadania, para o bem da cidade. Não estou mandando recado, não estou dando indiretas, mas estou realçando o mérito de um grande prefeito que a cidade de São Paulo teve, e ele foi um dos organizadores da nossa Sociedade Amigos da Cidade. Realizamos na semana passada uma sessão solene em que tivemos a oportunidade de homenagear o secretário da Justiça e da Cidadania, Defesa da Cidadania, e o presidente do nosso Memorial da América Latina, meu xará João Batista de Andrade, e outros tantos homenageados, coronéis médicos da PM, o diretor de saúde da PM, coronel Roberto Rodrigues, e outras figuras de destaque. Também apoia o nosso programa o CAESP, que é o Conselho Arbitral do Estado de São Paulo, dentro da modernidade, procurando também dar celeridade à justiça, na medida em que procura resolver litígios extrajudicialmente, pela mediação, pela arbitragem. CAESP. Entre lá, www.caesp.org.br. Está nos assistindo aqui ao lado, dentro do nosso ambiente de trabalho, o colega e amigo Bento Pucci Neto, advogado em Sorocaba e que hoje nos visita acompanhando o nosso entrevistado. E lá em Presidente Venceslau, já lhe mandou um abraço, está o querido amigo e colega Marcelo Taca. Pediu-me que lhe transmitisse um grande abraço. Bem, Conversando com São Paulo é um programa, como o próprio nome diz, de conversa, de bate-papo, de informalidade. Não tem script, porque aqui nós conversamos ou proseamos com os nossos candidatos, com os nossos convidados. O nosso convidado de hoje é da capital, então ele não conhece muito essa nossa história de caipira, de prosear. Ele está mais para conversar, dialogar. Ele é desembargador no nosso Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é professor universitário, é uma pessoa que vem desenvolvendo um trabalho extraordinário, tanto na magistratura como também no magistério. Grande amigo da OAB, dos advogados, seu gabinete está sempre aberto para nos receber e é uma figura muito estimada e respeitada por todos nós. Temos o prazer de receber o desembargador Paulo Dimas de Bellis Mascaretti. Boa tarde, desembargador. Boa tarde, JB. É um prazer estar aqui com você, prazer estar participando desse programa. Dizer que eu, na verdade, embora nasci da capital, minha família tem raízes em Bragança Paulista. Ah, sim. Então até eu tenho um sotaque interiorano e meus pais nasceram em Bragança Paulista, se casaram em Bragança Paulista e depois vieram a São Paulo, onde eu nasci. Em 1955. Mas meus avós vieram da Itália, se radicaram em Bragança. Da Itália? Avós italianos? Os avós italianos se radicaram em Bragança e
eu tenho esse vínculo com o interior e pelas minhas andanças aí no tempo que fui presidente da nossa Associação Paulista de Magistrados, lembro bem disso. Um contato enorme, visitamos o interior inteiro, conhecendo as comarcas, as suas dificuldades e nós temos aí um carinho muito grande, não só pelo interior, mas principalmente pelo povo do interior, que é um povo sempre hospitaleiro, um povo querido, um povo amável e um povo extremamente trabalhador aqui no estado de São Paulo. Muito bem, muito obrigado. Você já fez a primeira parte do nosso programa. Nós sempre pedimos para conhecer o nosso entrevistado como pessoa, como ser humano, porque pensamos que o ser humano é a unidade de medida do universo. E quando nós conhecemos o ser humano, nós temos condições de conhecer o seu desempenho, o seu trabalho, a maneira como ele se conduz em sociedade. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre Paulo Dimas. Olha, eu, como disse, nasci na capital, mas tenho vínculo com o interior. E aqui em São Paulo, nasci no bairro do Ipiranga, fui criado no Ipiranga. Meu pai um homem humilde da contabilidade, minha mãe professora do estado. E formamos uma família lá com mais 3 irmãos. E meu pai e minha mãe sempre trabalhadores, pessoas que tinham assim, um sentido muito forte de família, de criar bem os filhos, com sacrifício. E graças a Deus nós tivemos uma infância feliz, unida, e eu acabei me direcionando para a área jurídica. Desde menino tinha sempre gostava de falar, gostava muito de imprensa, de comunicação. Às vezes me lembro quando eu era menino, brincava que eu era locutor de rádio, que participava de área de comunicação. Então gostei dessa área, da área de comunicação e depois mais da área jurídica. E fui galgando aí os passos no estudo, acabei fazendo no meu tempo clássico, que era voltada à área das ciências humanas, e acabei optando pelo direito. Meu pai, contador, como eu disse, ele tinha assim, um grande apreço por advogados, por promotores, juízes, e ele sempre dizia, não, eu quero que você siga a área jurídica, se você gostar, se você quiser. E eu acabei me interessando mesmo, acabei me direcionando para o direito. O meu pai faleceu quando eu tinha 17 anos, não teve oportunidade de me ver galgando os passos na área jurídica. Eu tinha acabado de ingressar na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da nossa Universidade de São Paulo, isso em 1972, e meu pai não pôde acompanhar essa minha evolução, mas aí eu e minha mãe fomos lutando com meus irmãos, um mais velho, 2 mais novos, trabalhando na área da contabilidade, eu ajudando. Tínhamos lá uma pequena copiadora onde nós trabalhávamos e fomos seguindo os passos aí, eu estudando à noite, trabalhando durante o dia até em outra área, com dificuldades para fazer estágio, mas me lembro que acabei sendo feliz na faculdade, me formei, lá conheci professores maravilhosos, juristas de expressão e colegas também maravilhosos, estudiosos, dedicados, e eu me formei na turma do Sesc Centenário de 1977, e aí fui fazer o nosso exame da OAB, consegui passar, ao mesmo tempo estudava para o concurso do Ministério Público, para a carreira da Promotoria de Justiça, e consegui em 79 o meu ingresso no Ministério Público, depois de fazer um período na advocacia, um período curto, por sinal, mas aí comecei no Ministério Público, estive em Cubatão, no Poranga, estive em São Vicente, depois estive na capital, em várias convocações, mas eu tinha uma vocação, assim, um apreço enorme pela magistratura, que pesa a carreira do Ministério Público ser extremamente atraente, mas na época não estava estruturada como é agora. Então eu tinha aquela intenção de chegar a magistrado e fiz então outro concurso em 1983, ingressei na magistratura como juiz substituto na comarca de Santos e fui fazendo a carreira, né? Já são mais de 32 anos de carreira, até chegarmos ao Tribunal de Justiça. Então passei por Santos, estive em Cubatão, São Vicente, depois passei por São Luís do Paraitinga,
depois Itanhaém como comarca, então, na época de segunda entrância, e depois vim para a capital, cheguei a juiz substituto de segundo grau e cheguei a desembargador titular em 2005. Isso. E na magistratura realmente eu me realizei, né? E você que é um homem de imprensa, um homem dedicado à cidadania, não se limita só à sua atividade da advocacia, tem aí empreendimentos variados, sempre buscando melhorar a vida da nossa sociedade. Eu também sempre tive dentro da magistratura esse interesse em exercer uma atividade institucional, né? Porque a gente sabe que o nosso Poder Judiciário ele tem que estar empenhado justamente na defesa da cidadania, na defesa do Estado de Direito, na defesa dos princípios maiores da nossa Constituição. Então, eu, na carreira, também me dediquei a um lado institucional, justamente voltado a defender valores, defender na magistratura prerrogativas que eu sempre entendi que não são prerrogativas do juiz, do juiz como órgão investido da função jurisdicional, mas prerrogativas do cidadão. Então, o que nós defendemos sempre? Um judiciário forte, independente, autônomo, né? Um judiciário que não esteja comprometido com o poder político e possa exercer plenamente as suas funções. Então, eu exerci uma atividade também intensa na Associação Paulista de Magistrados e, paralelamente, também me dedicando a colaborar na estrutura do tribunal para a gente poder avançar e melhorar o serviço judiciário. Então, eu fico muito feliz de estar aqui ao seu lado, que também tem uma militância na OAB, nós somos parceiros da OAB, a OAB é uma instituição que é, sem dúvida alguma, um dos pilares fundamentais da defesa da cidadania, da defesa da democracia. Então, acho que nós temos que as instituições estarem sempre trabalhando, né, conjuntamente para nós termos um avanço efetivamente institucional importante, ainda mais agora, nesse período de crise que nós vivemos. É verdade. Você disse coisas bastante interessantes. Tudo que você disse, interessantíssimo. Mas um detalhe que me passou bastante valor é quando você diz que era filho de um contador humilde do Ipiranga, porque a ideia que muitos têm é de que só chega ao tribunal, só chega a desembargador quem seja filho de desembargador, neto de desembargador, que é uma dinastia. E você acaba de demonstrar que não, que você não tinha na origem alguém vinculado ao direito, mas um contador, que você se interessou pelo direito, fez a sua parte e chegou ao nosso tribunal em 2005. Aliás, o final 5 é favorável para você, né? Nasceu em 55, foi desembargador em 2005 e temos agora um pleito em 2015. É verdade, mais um desafio, né? Estamos lá disputando a presidência do Tribunal de Justiça nas eleições que vão ocorrer no dia 2 de dezembro. 2 de dezembro. E com esse propósito, nós acho que nós temos que ter sempre o propósito de dar uma contribuição além do nosso trabalho, além de, evidentemente, exercermos a nossa função, a nossa atividade de julgar. Eu acho que nós temos que, talvez, dar uma contribuição maior, né? Que é justamente no sentido de nos interessarmos também pela administração do tribunal e principalmente pela administração da justiça. Da justiça. Você, JB, conhece bem as dificuldades que nós vivemos, né? São Paulo tem um gigantismo extraordinário, né? Nosso tribunal tem em tramitação, como todos mencionam, constantemente 20 milhões de processos. É uma coisa mais absurda. De um quarto do movimento judiciário do Brasil, né? Só na Justiça Estadual de São Paulo. Nós temos, a rigor, 700 prédios, 320 comarcas aproximadamente, né? Em termos de servidores, nós temos 60 mil, contando o pessoal terceirizado, né, que presta serviços, né? Então, é uma estrutura gigantesca, espalhada por todo o Estado e, obviamente, padece de deficiências enormes. Claro, claro. E nós temos que vencer essas deficiências, né? Porque a gente sabe que a população se queixa com razão de que o judiciário é moroso, que o judiciário tem dificuldades de atendimento, de socorrer prontamente as demandas da sociedade, mas eu posso dizer para você que não é por falta de empenho dos nossos servidores nem dos nossos magistrados. É que a estrutura é extremamente complexa, você sabe que o direito
extremamente formal, né? Sim. Exige um procedimento muitas vezes burocrático, um procedimento demorado, existem leis prevendo uma série de formalismos, de recursos, e a prestação jurisdicional acaba se arrastando. Né? E nós temos que vencer essa morosidade. Já estamos melhorando, isso é importante dizer, né? Mas ainda precisamos avançar muito. Nós sentimos que o judiciário precisaria realmente de uma modernização, de uma agilização, porque esse processo em si mesmo, que leva para o cartório, vai para o juiz, vai para o pronunciamento, volta para o cartório, etc. É verdade. Isso representa uma perda de tempo imensa, a necessidade de publicação e tudo mais. É bem verdade que também não podemos abrir mão dos princípios fundamentais, lógico, claro, da ampla defesa e do contraditório. Lógico. E essa ampla defesa e o contraditório já respondem por uma grande movimentação. Com certeza. Nós tivemos aqui a visita do seu colega, Dr. Eros Picelli. Como você, ele é candidato à presidência do tribunal. Então era um dever meu, amigo dos dois, amigo da Justiça, de trazer também você aqui para que os nossos telespectadores, telenautas, pudessem conhecê-lo. O Eros esteve, falou a respeito do tribunal, falou a respeito do que pretende fazer, falou da sua vida também, uma vida bonita, uma vida exemplar. E agora você traz a sua contribuição e a sua informação. É importante que saibamos que nesse pleito, nessa disputa, quem quer que ganhe representará uma vitória, porque são dois excelentes candidatos. É muito lamentável quando nós temos um bom e um ruim. E aí todos torcem pelo bom para que não entre o ruim. No caso, não. Nós não temos aí um maniqueísmo. Nós temos dois bons candidatos, com vivência, com experiência, com contribuição a dar à justiça e pela justiça à sociedade. É um prazer recebê-lo aqui, Paulo Dimas. É a nossa amizade que já vem de longa data. Eu acompanhei o seu desempenho como presidente da APAMAGES. Antes disso, na presidência do amigo comum Calandra. Isso. Estivemos juntos também. Fui vice-presidente. Isso. E a verdade é que a gente procurou, ao longo do tempo, ter essa dedicação, conhecer bem a estrutura do tribunal, a estrutura interna, e conhecer, com essa vivência de contato com os colegas em todo o Estado, saber das dificuldades que nós temos em cada comarca, em cada região, o que o judiciário precisa fazer para avançar, né? E o que nós pensamos fundamentalmente em termos de atuação, se for o caso, na presidência do tribunal. Em primeiro lugar, fazer uma gestão aberta, transparente, participativa, né? Identificar bem os problemas, as prioridades que nós temos, né? Hoje nós temos até por uma sugestão que a APAMAGES deu ao tribunal, uma regionalização no interior. Nós temos 10 regiões administrativas judiciárias, com juízes, diretores, que facilitará a administração do tribunal, já vem facilitando, e nós podemos identificar de mais de perto os problemas de cada região e atacá-los para resolver a questão da morosidade, a questão da falta de estrutura. Nós temos aí já alguns projetos para, de alguma maneira, fazer uma boa gestão orçamentária com os recursos que estão disponíveis nesse orçamento. Sabe que o orçamento do tribunal é sempre mitigado. Eu sei Nós disso. fazemos, esse ano nós fizemos uma proposta para o Estado de 13 bilhões e 800 milhões. E nós vamos receber, acredito que algo em torno de 10 bilhões apenas. Olha, até que é bastante. Mas é um corte de 4 bilhões 4 praticamente. bilhões, Tá? E em termos de recursos adicionais, é pouco mais do que nós recebemos em 2015. Mas eu digo que com esses recursos nós temos que procurar fazer um choque de gestão, na verdade. Exatamente. Procurar identificar dentro da estrutura do tribunal o que pode ser aperfeiçoado, motivar o pessoal, remanejar o pessoal, se for necessário. Sobre esse assunto de motivar o pessoal, eu gostaria que nós conversássemos um pouco mais, mas depois do intervalo. Perfeito. Nós estamos apresentando o programa Conversando com São Paulo, que hoje recebe a honrosa visita do desembargador
Paulo Dimas de Bellis Mascaretti. Vamos para o intervalo, voltaremos em seguida. Até já. Pirâmides. Quem as construiu? Atlântida, você acredita? OVNIs, UFOs, vida alienígena, estes e muitos outros mistérios você vai ver aqui conosco no programa Os Arquivos X. Eu aguardo você. Olá, eu sou Amanda Pereira. Quarta-feira, às 19 horas, ao vivo, aqui na TV GZ, nós temos um encontro marcado. É o nosso Happy Hour, o nosso programa Atualidade TV, com um olhar para a mulher contemporânea, atual, múltipla, ou para você que quer entender um pouquinho mais essa mulher. Olá, meu nome é Marilim Martinazzo. Meu programa chama Nos Passos de Marilim. Eu espero vocês toda semana com muita novidade aqui na TV Geração Z. Um beijo em Z para todos. Aqui na TV Geração Z, um programa feito para você de negócios e carreiras. Um programa com dicas, informações e muito conteúdo. Um programa de entrevista, semanal e ao vivo, aqui na TV Geração Z. Gus, o que você recomendaria para mim se eu quisesse saber tudo sobre cinema, séries de TV, bastidores e produções, entrevistas assim com astros e estrelas? Café Panorâmico. Como assim? Café Panorâmico, o programa que nós fazemos aqui da TV Geração Z, que tem tudo isso e muito mais. É só vocês acompanharem a gente aqui. É para acompanhar? Exato. Então vamos. O que te remete à palavra Disney? No meu programa, utilizamos tais ferramentas para que você atinja os seus sonhos através dos seus talentos pessoais. Lide bem com a vida, indo e vindo através das batidas do coração. Nos encontramos aqui. Gente de sucesso, vitoriosa, brilhante, Zildete Montiel Business, aqui na TV Geração Z. Assista, você vai gostar. Voltamos com o nosso programa Conversando com São Paulo. Hoje recebendo a visita do desembargador Paulo Dimas de Bellis Mascaretti, do nosso Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e um dos candidatos à presidência do tribunal, na sucessão do nosso amigo José Renato Nalini, meu estimado amigo, meu confrade na Academia Cristã de Letras. Quando estávamos conversando, finalizando o outro bloco, o nosso entrevistado falou de um ponto muito sensível. É o que tange a autoestima, a valorização do ser humano, a motivação. E eu lembrava que há alguns anos, uma colega magistrada, doutora Elizabeth Leão, da Justiça Federal, então presidente do INQJ, Instituto Nacional da Qualidade Judiciária, de que eu fui conselheiro, ela fez uma pesquisa para saber exatamente isto, o índice de satisfação dos serventuários da Justiça. E a conclusão é que esse índice mostrava uma autoestima muito baixa, um desencanto, talvez a falta de incentivo. Como você tocou nesse ponto, eu gostaria de ouvi-lo. Eu acho importante nós estarmos sempre valorizando o ser humano.
valorizando o servidor, valorizando o magistrado, porque sabe lidar na área da justiça, lidar com a angústia das pessoas, lidar com problemas diariamente, questões que envolvem direito de família, direito penal, direito que afeta a propriedade. Nós temos, na verdade, no judiciário, uma gama de problemas em cada processo. Duas partes, às vezes mais pessoas disputando bens, disputando posições. Temos a questão na área muito sensível hoje da criminalidade, extremamente crítica, né? Então nós temos que conviver com problemas. E as pessoas que vão lidar com esses problemas, os juízes, os servidores, são pessoas que vão, então, de alguma maneira, ter uma repercussão dessa angústia. Então nós temos que estar, em primeiro lugar, dar um ambiente de trabalho adequado, valorizar essas pessoas no que tange, inclusive, aos seus direitos funcionais. Nós temos que procurar criar, então, um clima um clima favorável, um clima de união, um clima de comprometimento, para que a gente primeiro possa, de alguma maneira, ser receptivo a essas angústias, de alguma maneira devolver uma solução adequada para as pessoas, né? E num tempo razoável, né? Então nós temos que, em primeiro lugar, como eu disse, valorizar o nosso quadro, manter estrutura de apoio, dar condições de trabalho em termos de infraestrutura física também, né? Isso é uma situação que nós precisamos sempre estar investindo e procurar, de alguma maneira, como nós estamos dizendo, sempre buscar a solução mais célere. Hoje, como eu dizia outro dia, nós temos aí um investimento muito grande no processo digital, no processo eletrônico, eliminar os autos de papel, isso já vai dar um ganho de agilidade na tramitação, né? E isso nós temos feito. Agora, a partir de dezembro, praticamente, toda e qualquer ação que ingressar no judiciário deverá ingressar no formato digital. Então não para o papel. Isso vai nos permitir que a gente, com o tempo, possa investir melhor na capacitação dos servidores, né? Ou talvez a gente possa criar um quadro mais qualificado, né? Para atender melhor o usuário e devolver um serviço melhor, um serviço mais adequado, né? Nós temos, com esse processo digital, um ganho em termos de melhorar a estrutura, precisamos de menos espaço para abrigar os cartórios judiciais e, com a celeridade, isso obviamente vai desembocar no juiz, o trabalho do juiz será sempre insubstituível, né? A máquina não poderá suprir qualquer atuação da pessoa que vai julgar, que vai conhecer do processo e dar a melhor solução, né? Então, evidentemente que isso tem uma repercussão no andamento mais sério, mas nós precisamos também dar ao juiz uma estrutura, um instrumental que lhe permita também produzir na mesma velocidade, ou seja, ter uma produtividade sem, evidentemente, também um outro desafio, perdemos a qualidade das decisões, né? Isso é um problema sério, porque as pessoas dizem, mas o juiz está demorando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses para julgar. Nós temos que pensar que muitas vezes um juiz recebe para julgamento 20, 30, 100, 200 processos por dia, né? E outra coisa, nós não podemos julgar pela capa, né? E outro dado importante, o julgamento não é como, às vezes, nos filmes americanos, que tem lá um juiz batendo martelinho, culpado, inocente, a ação é procedente ou improcedente, isso não existe, né? Às vezes, para você responder um pedido da parte e a defesa da outra, nós precisamos escrever 10, 20, 30 folhas, né? E o novo código vem aí colocando para o juiz uma obrigação de fundamentar cada vez de uma forma mais ponderada, mais alentada, né, as decisões que proferir, decisões, sentenças, acórdãos. Então, vejam, tudo isso implica, né, numa estrutura melhor de trabalho e também numa melhor comunicação com a sociedade. Eu acho que isso também é um outro ponto que eu sempre abordo. O judiciário precisa se comunicar melhor com a sociedade, né? Ter assim uma interlocução melhor para poder explicar à sociedade o que está fazendo, o seu papel, as ações que estão sendo desenvolvidas para melhorar as condições de desenvolvimento
do seu trabalho, do seu papel na sociedade, né? Então, são uma gama de ações que nós precisamos desenvolver. Eu sempre digo que nós precisamos uma boa gestão orçamentária, economizando os recursos para investi-los sempre na atividade fim nossa, que é a prestação jurisdicional, e isso implica em manter a estrutura adequada para a prestação de serviço, com valorização e capacitação do servidor. Por outro lado, nós temos, como eu disse agora há pouco, investir em comunicação social, né? Investir cada vez mais em aprimorar os nossos recursos técnicos, a nossa informática, que muitas vezes tem dificuldades, tem deficiências, né? E nós temos que pensar também, né, em melhorar a legislação, né? Exatamente. Esse é um outro passo que também aí nós sempre contamos com a parceria da OAB, do Ministério Público, aprimorar a legislação, desburocratizar o procedimento, né, para que a gente possa ter uma solução justa em tempo razoável. Muito bom. Eu gostaria de pensar um ponto aí sobre o que você falou, que é a necessidade que tenha o juiz de fundamentar a sua sentença. Não é simplesmente dar lá uma sentença por isto ou por aquilo, mas tem que haver um suporte, uma fundamentação. E é aí que entra a atividade do perito judicial. Isso porque também. O artigo 145 do Código de Processo Civil diz que quando o fato depender de conhecimento técnico ou jurídico, a solução do fato, o juiz será assistido por um perito. E eu tenho dado algumas ilustrações, né, de um juiz tendo que apreciar, por exemplo, uma ação sobre erro médico. Como é que ele vai decidir se ele não tem conhecimento nesta área? É verdade. Então, é quando ele se vale do perito, um perito médico, que vai analisar aquilo que está nos autos e apresentar o seu laudo pericial. É verdade. Isso, claro, demanda um tempo. Com certeza. Até porque pode haver a insatisfação da outra parte, que nesse caso também vai contratar um outro perito, que nesse caso seria um assistente técnico, para poder contraditar aquilo que está dito pelo perito. Tudo isso demanda tempo e o juiz sabe que ele tem que fundamentar muito bem. É verdade. Que a sua sentença tem que ter a responsabilidade do julgador. E julgar não é fácil, né? Convenhamos. Com certeza. Eu me lembro do Pequeno Príncipe, na sua viagem pelos planetas, quando chega a um planeta que só tem um habitante, que é um rei. Quando ele diz que vai embora, o rei diz, não, fique aqui, eu nomeio ministro, você será ministro da Justiça. Ele disse, mas eu vou julgar a quem? Não tem ninguém aqui para julgar. E o rei diz, você se julgará a si mesmo. Verá que é o mais difícil, mas se você conseguir, será um bom julgador. Então eu imagino a responsabilidade que pesa sobre os ombros de um magistrado, tendo que decidir sobre a vida alheia, os bens alheios, o nome alheio, como fica. Com certeza. Nós sempre enfrentamos esse dilema, né? De, em primeiro lugar, recrutarmos para a magistratura gente preparada, né? Que não basta ter simplesmente conhecimento jurídico, mas é preciso ter bom senso, né? Isso é fundamental para o magistrado, bom senso. É bem verdade que dizem que bom senso deve ser a coisa que mais existe no mundo. Porque todo mundo acha que tem bom senso. É verdade. Mas precisa ter e demonstrar isso, né? na sua atividade. E aí entra mais um aspecto, né? Que são os juízes que vêm de outras áreas, os desembargadores que vêm das outras áreas, principalmente da OAB e também do Ministério Público. É verdade. Vem somar suas experiências para, de alguma maneira, trazer uma contribuição para o tribunal a partir justamente da sua vivência no Ministério Público, da sua vivência na advocacia, né? O que eu penso assim, a gente precisa, logicamente, ter em mente a lei, mas mais do que a letra fria da lei, os princípios de direito, os princípios que estão principalmente contidos na Constituição Federal,
e precisamos aí de pessoas capacitadas, de pessoas que, como eu disse, que tenham bom senso, que tenham conhecimento da vida, que isso também é importante, né? E que a gente possa, evidentemente, fazer uma justiça que seja reconhecida, uma justiça que seja justa, né? Uma justiça justa, né? Aliás, tomando aí das suas palavras, o seu xará, o primeiro Paulo, São Paulo, ele diz: a letra mata e o espírito vivifica. Você falou sobre a letra da lei e o espírito da lei. Há que ir além da mera letra, porque é fria, atingir o espírito. E isto exige realmente essa ponderação, essa tranquilidade, esse bom senso. Nós estamos chegando ao finalzinho do programa, mas eu queria explorar um pouquinho da sua experiência no Ministério Público. Tem havido uma queixa quanto ao Ministério Público Eleitoral, que está atrás de pequenos contribuidores de campanha. Não sei se você terá visto isso na internet, mas pessoas que contribuíram com 10 mil reais, 20 mil reais, estão sendo agora chamados para justificar isso. Até menos do que isso. Estão sendo chamados a isso. O que você acha disso? Haveria cabimento para movimentar uma máquina em cima de alguma coisa tão pequena? Eu falei 20 mil, não, 30, 50 reais. Eu sinceramente não sei quais seriam os objetivos, né? Quais seriam, na verdade, os motivos que levaram a esse tipo de atuação. Evidente que hoje nós estamos vendo aí a República conturbada com esses casos grandes escândalos de corrupção envolvendo autoridades de todos os níveis, né? E, evidentemente, essa preocupação do Ministério Público me parece que talvez tenha algum fundamento, tenha algum objetivo maior, mas eu, sinceramente, aí não sei se haverá estrutura para apurar e para investigar tudo isso, né? Porque há coisas maiores que demandam coisas mais. Maiores e, na verdade, a gente tem que partir sempre de um princípio, um pressuposto importante. A gente tem que levar, quando nós estamos aí diante de um dilema em não poder atuar na justiça em grandes situações, em todas as situações, na verdade, nós temos que levar adiante algumas considerações. Por exemplo, a significância, a relevância daquilo que está sendo investigado e a ofensividade. Esse é um outro aspecto, a ofensividade daquela conduta que está sendo identificada e apurada. Você respondeu da maneira que eu também penso. Porque com tantas coisas aí por serem feitas, alguém ter que se justificar porque doou 20 reais, 50 reais para uma campanha é alguma coisa lamentável. Eu próprio recebi uma intimação porque meu filho foi candidato e eu não fiz doação em dinheiro. Eu apenas cedi um espaço ocioso no meu escritório, que aliás você conhece, tem um espaço grande, eu cedi. Mas a Justiça Eleitoral exige que você atribua um valor. Então é um valor fictício, porque aquilo lá está ocioso. E eu atribuí aquele valor. E aí eles me chamaram dizendo que eu fiz uma doação acima do limite. Olha, eu não doei nada, eu simplesmente permiti o uso de um espaço ocioso. Chegamos ao final do nosso programa e antes de encerrá-lo, eu quero fazer chegar às mãos do nosso visitante de hoje, do nosso entrevistado, um dos meus livros. Claro que ele conhece, domina o assunto, mas apenas para ele conheça um pouco do trabalho que vimos fazendo. O livro Mostrando a Língua, que fala sobre a língua portuguesa, a maravilhosa língua portuguesa. Vou pedir que você aceite o nosso agradecimento por sua presença aqui entre nós. Todo prazer. Isso é mais uma demonstração que você é um homem eclético, um homem que atua em todas as áreas. É genial essa ilustração, né? Mostrando a língua. Eu recebo com muita satisfação do amigo e tenho certeza que vou fazer uso, vou ler, vou aqui me abeberar aqui das colocações que com certeza devem ser inteligentes e muito bem feitas. Muito obrigado. Nós agradecemos ao nosso convidado de hoje, o Dr. Paulo Dimas de Bellis Mascaretti, que é desembargador no nosso Tribunal de Justiça, professor universitário, um amigo da sociedade, um amigo da UAB, um amigo da cidadania.
Muito obrigado pela presença e obrigado a vocês, amigos, que nos prestigiaram em mais esta edição do nosso programa Conversando com São Paulo. Até a próxima semana.